E aí, meus queridos, como é que estamos? Vamos dar sequência à nossa saga, a nossa tragicômica saga em Taça Libertadores da América. No primeiro episódio, contei para vocês como foi o começo disso tudo, como que era a Libertadores nos primórdios. Nossa primeira em 77, quando não passamos num grupo em que o Internacional apenas passou, foi o campeão do grupo, passava só um por grupo. Depois, em 91, nossa eliminação contra o Boca Juniors de Batistuta. E antes, a primeira fase, enfrentando o Flamengo, aquela noite das garrafadas, famosa noite das garrafadas. E 96, contra o Grêmio, tomando 3-0 no primeiro jogo no Pacaembu, depois vencendo por 1-0 no Olímpico, mas sendo eliminado. E claro que o incômodo começava a aumentar. Em 91, como eu disse para vocês, nenhum time grande de São Paulo tinha ganhado a Libertadores ainda. Sim, o Santos já tinha ganhado, ou seja, nenhum time grande de São Paulo tinha ganhado ainda. O São Paulo vai ganhar em 92 e 93. E aí, senhores, acontece uma coisa interessante. 92 e 93, aquele bicampeonato do São Paulo, não é que ele muda as coisas pro Corinthians ou pro Palmeiras aqui em São Paulo, muda para todo mundo, tá? Aquelas duas vitórias emblemáticas do São Paulo nas Libertadores de 92 e 93, que culminaram com o bicampeonato do Interclubes do São Paulo depois, aquilo foi sensacional. Aquilo chamou a atenção. O São Paulo, vocês podem não acreditar nisso, não era apenas freguês a vida inteira, era freguês ele inexpressivo, com todo o respeito aos São Paulinos aí do outro lado, tá? São Paulo já tinha uns brasileiros, é verdade, mas era um freguesão, como sempre foi, não incomodava ninguém, era o dono do Morumbi só no papel, porque na prática sempre foi o Corinthians, os maiores públicos do Morumbi na história são do Corinthians, sempre foram. Quando o São Paulo vai e ganha as duas Libertadores e os dois Mundiais, pô, os caras ficaram chato, né? Bimundial. E corintianos e palmeirenses olhando para aquilo e pensando, porra, o que é isso aí, né? Esse campeonato aí que a gente nunca ganhou. E o Corinthians já tinha jogado duas vezes só. No Palmeiras era pior ainda, o Palmeiras já tinha jogado duas finais e tinha perdido as duas, né? Mas, pô, todo mundo passa a querer ganhar a tal da Libertadores. Antigamente não era assim. Fosse assim a Libertadores antigamente, já disse, o Santos do Pelé teria ganhado um monte. Não ganhou um monte porque não quis. Porque chegou uma hora que o Santos não aguentava mais apanhar na Argentina, apanhar no Uruguai, onde nem antidoping tinha. Para um campeonato que não davam lá a mesma importância que davam para o Campeonato Paulista. É fato isso, tá? Não é delírio meu. Pesquisem isso. O campeonato mais importante até os anos 80 era o Campeonato Paulista. Ninguém dava a mínima para a Libertadores. Não significa que não queria ganhar, não estou esnobando aqui, porque não é isso. A partir do momento que você está disputando, você quer ganhar. Mas não era prioridade, nunca foi. Isso muda em 92, 93, quando o São Paulo incomodou ganhando as duas Libertadores e os dois Interclubes que o São Paulo ganhou. Parabéns ao São Paulo, reconheço isso, vivi isso. Não tem como negar. A partir dali, todo mundo queria ganhar a maldita Libertadores. Só que só iam dois brasileiros por ano. Uma coisa absurda, como eu expliquei no vídeo anterior. Então, ou seja, vai dois da Bolívia, dois do Equador, dois da Nicarágua e vai... Nicarágua eu tô brincando. E dois do Brasil. Um país desse tamanho com 12 times grandes. Tá certo? Isso claro que não tá. Era um absurdo. Absurdo esse que foi corrigido só em 2000. Só no ano 2000. Tivemos 5 brasileiros, porque o Palmeiras era o campeão de 99. Mas passamos a ter 4 vagas. Então foi o Corinthians e o Atlético Mineiro, o campeão e vice do Campeonato Brasileiro. O Juventude como campeão da Copa do Brasil em 2000. E o Atlético Paranaense que ganhou aquela seletiva, aquela Copa dos Campeões que faziam para dar uma vaguinha a mais para Libertadores. Campeonato esse que daqui a pouco o Palmeiras vai chamar de Campeonato Brasileiro e vai falar que eles têm mais no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, era assim que funcionava, só iam dois. Então era difícil jogar Libertadores, você não tava lá todo ano. Não é igual agora. Agora se tiver o mínimo de vergonha na cara, qualquer time grande tem que jogar todo ano. Não era assim. A gente jogava a cada 5 anos, quando ganhava um brasileiro ou uma Copa do Brasil. E lá fomos nós mais uma vez então jogar em 96, como eu disse no episódio anterior. E pela primeira vez foi uma derrota que já pesou. Porque tomamos 3-0 do Grêmio em casa, o São Paulo já tinha ganhado 2 vezes. Ficou aquele incômodo, né? Ah, não tem passaporte, aquelas coisas, mas os porcos também não tinham ganhado, então não era o fim do mundo, né? Não era o fim do mundo ainda, mas ia piorar. Cada derrota nossa na Libertadores crescia, ganhava corpo, a piada ficava maior. 96 incomodou. E lá vamos nós para a nossa 4ª Libertadores em 1999. Corinthians campeão brasileiro em 1998. Estava num grupo com o campeão da Copa do Brasil de 1998, que era o Palmeiras. E mesmo esquema, 2 do Brasil, 2 de outro país, que era, no caso, o Paraguai. Um doce para quem adivinhar aí quais eram os 2 times do Paraguai que jogaram a Libertadores. Olímpia e Cerro Porteño, claro. Então lá estavam Corinthians, Palmeiras, Olímpia e Cerro Porteño. E como eu disse para vocês, a partir de 96, uma coisa que ficou padrão, o Corinthians ser rei de primeira fase. O Corinthians sempre terminava em primeiro na primeira fase, né? Estreamos com uma derrota pro Palmeiras por 1-0. Depois o Corinthians mete 8-2 no Cerro Porteño. Esse jogo é sensacional. O Fernando Baino fez 6.
5 de acordo com a arbitragem, porque falaram que a bola já tinha entrado quando ele chutou, não tinha. Ele fez 6 gols, monstro. O técnico do Cerro Porteño era o Jair Pereira, técnico do Corinthians, campeão paulista em 88. Tomou 8 do Corinthians no Pacaembu, esse jogo foi mandado embora, acho que ainda no vestiário. Depois o Corinthians dá o troco no Palmeiras, vence por 2-1. Depois o Corinthians mete 3-0 no Cerro Porteño, lá. Não, o Corinthians toma 3-0 do Cerro Porteño lá, hein? Toma 3-0 lá. Depois o Corinthians vence o Olímpia lá por 2-1 e mete 4-0 no Olímpia, aqui no Pacaembu. Essa foi a primeira fase. Corinthians, como sempre, dizendo para vocês, rei de primeira fase. E lá fomos nós para as oitavas de final, mais uma vez. Já tínhamos chegado nas oitavas de final em 96 contra o Espoli, como eu contei para vocês. Agora era contra o grande Jorge Wilstermann da Bolívia. Primeiro jogo 1-1 na Bolívia. Jogo da volta 5-2 para o Corinthians no Pacaembu. E o Corinthians estava classificado para as quartas de final, onde enfrentaríamos o Palmeiras, nosso grande rival. Corinthians e Palmeiras na época, senhores, eram 2 timaços, tá? Em 2000, o time do Palmeiras elimina o Corinthians mais uma vez nos pênaltis, mas não é tão forte. Em 99, qualquer coisa podia acontecer. Em 99, o time dos caras era forte, tanto que eles foram campeões, tá? No jogo da ida, 2-0 para o Palmeiras. Parecia impossível para o Corinthians na volta devolver o placar. E o Corinthians devolve os 2-0, vai para pênaltis. E nos pênaltis, como vocês sabem, Vampeta e Diney desperdiçam as suas cobranças e o Corinthians é eliminado. E aí doeu. Notem como cada vez vai doendo mais, lógico. 91 contra o Boca incomodou, mas falou, né? 96 contra o Grêmio já doeu um pouquinho. 99, essa doeu mais. 96 contra o Grêmio. 99 o negócio já incomodou, perdemos pros porcos. Pior, os caras passaram para a semifinal, depois eles passaram para a final e foram campeões. Então olha a situação. Agora o Corinthians passava a ser o único time de São Paulo que não tinha a maldita Libertadores. E a piada aumentava. Ah, não tem Libertadores. E durante muito tempo, senhores, mais exatamente durante 13 anos, nós ouvimos essa piadinha de Libertadores e o Corinthians nunca viu. Por isso que hoje é tão divertido falar que um certo time não tem Mundial. E vamos falar para sempre. É para pagar com juros e correção monetária os caras terem dado tanta importância para a maldita Libertadores durante tanto tempo, né? Mas o fato era, nós não tínhamos. Os caras tinham. E aquilo incomodava. E cada vez que o tempo ia passando e o Corinthians ia sendo eliminado da Libertadores, o incômodo aumentava, né? Mas em 99, o Corinthians é bicampeão brasileiro e mais uma vez vamos jogar a Libertadores, em 2000. E como eu disse para vocês, 2000 é o primeiro ano que tem mais times disputando. Então lá estava, como eu falei, o Corinthians campeão brasileiro, o Porco, que era o atual campeão da Libertadores, o Atlético Mineiro vice-campeão brasileiro, perdeu do Corinthians a final em 99, o Juventude campeão da Copa do Brasil e o Atlético Paranaense que venceu aquele quadrangular que dava vaga lá. Muito bom. Mas dessa vez mudou. Já não tinha aquela coisa de 2 times de um país no mesmo grupo, né? 2 times do Brasil, 2 times da Colômbia, 2 times da Argentina. Não. Agora misturou. E o grupo do Corinthians tinha Corinthians, América do México, LDU e Olímpia do Paraguai. E vocês lembram que eu disse para vocês que desde 96 o Corinthians virou rei de primeira fase, né? Não foi diferente dessa vez, tá? Estaríamos perdendo por 2-0 do América do México no Estádio Azteca. Metemos 6-0 na LDU no Pacaembu. Empatamos com o Olímpia do Paraguai lá. Vencemos o América do México em casa. Vencemos a LDU de novo lá por 2-0. E metemos 5-4 no Olímpia aqui, né? Em casa, no Pacaembu. Ou seja, Corinthians, rei de primeira fase. E fomos para as oitavas, senhores. Jogar contra o Rosário Central da Argentina. Fácil, baba. Coringão uma máquina, bicampeão brasileiro. Vamos jogar com um time pequeno, da Argentina. Rosário que é rival do vermelho, time do Messi. Lá em Rosário tem o Newell's Old Boys, né? Pô, é nóis, né? Vamos que vamos. Pois bem, eu vou contar uma historinha pra vocês. Eu tinha prova na faculdade, algo do tipo, no dia desse jogo. Eu não podia assistir o jogo. Então o que eu fiz? Assisti o jogo, não conversei com ninguém, não falei com ninguém, entrei no carro, não liguei rádio, não fiz nada, fui pra casa pra ver o VT. VT, você não sabe o que significa videotape. Ou seja, a TV mostrava de novo o jogo inteiro, eu consegui entrar no meu quarto e fechar tudo, sem saber o resultado do jogo, eu queria ver, pelo menos os melhores momentos, sem saber quanto foi o jogo. E senhores, pra minha surpresa, tava 3-0 pro Rosário Central. 3-0 pro Rosário Central, eu não acreditava no que eu tava vendo, eu falava, não é possível que o Corinthians tá fazendo isso. Aí o Luizão diminui pra 3-1, o que naquela altura já não era o fim do mundo. Mas melhor, porque aos 48 o Luizão faz mais um, 3-2, lindo! Era só ganhar do Rosário Central no Pacaembu.
com certeza a gente vai conseguir, né? E o Corinthians faz o jogo da volta contra o Rosário Central no Pacaembu e tudo começa muito bem. Luizão faz 1-0, logo de cara, fácil, vamos passar o trator. Depois os caras empatam o jogo, tranquilo, vamos que vamos, é nóis. Os caras viram o jogo. 2-1 pro Rosário Central em pleno Pacaembu. Eu queria arrancar os poucos cabelos que eu já tenho. Não é possível. Aos 46 do primeiro tempo, hein? Ou seja, a gente vai pro intervalo tendo acabado de tomar o 2-1. Sabe quem era o juiz desse jogo, senhores? Um certo Carlos Amarília. Que nesse jogo, até onde eu lembro, não fez nada errado. Bom, Edilson empata 2-2. Luizão vira o jogo 3-2. E lá vamos nós no Pacaembu bater pênaltis contra o Rosário Central para seguirmos vivos na maldita Taça Libertadores da América. E vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, ninguém erra quando o Edu, nosso Edu, volante, errou, mandou no travessão. A coisa chegou num ponto em que o Dida tinha que pegar, senão o Corinthians estava eliminado. E o Dida pegou. E vai para alternado, e vai daqui, vai dali, e o Corinthians se classifica. Foi lindo, foi emocionante. Foi um dos grandes momentos do Corinthians, não tínhamos nenhum, né? Foi o nosso primeiro grande momento contra um time gringo, digamos assim, contra um time argentino, ter passado ali pelo Rosário Central nos pênaltis, nas oitavas de final da Taça Libertadores do ano 2000. E fomos para as quartas de final mais uma vez. Já tínhamos ido contra o Espoli, já tínhamos ido contra o Jorge Wilstermann, já tínhamos ido contra os Porcos. Lá estávamos nós mais uma vez, e o nosso adversário seria o eterno freguês do Atlético Mineiro, que o Corinthians havia vencido na final do Campeonato Brasileiro do ano anterior. No jogo de ida no Mineirão, 1-1, Luizão fez o gol do Corinthians. No jogo da volta, 2-1 para o Corinthians, chegou a 2-0, eles fazem 2-1 e o Corinthians se classifica para a semifinal. Primeira semifinal do Corinthians na sua história. Das duas que nós temos, a primeira foi essa contra os Porcos. No jogo da ida, senhores, parênteses, tá? Como eu disse pra vocês, em 99, tudo podia acontecer. Em 99 o time dos caras era muito forte, o nosso também. Tudo podia acontecer. E ter ido pra pênaltis meio que deu a lógica. E aí chegando nos pênaltis aquela coisa, enfim. 2000 não. 2000 o time dos caras já estava mais enfraquecido. O nosso time era forte, se não é que era mais forte do que em 99. Eu vou contar um segredo pra vocês. O Palmeiras pegou o Penharol, acho que nas quartas, se não me engano. E foi pra pênaltis. Eu torci pros Porcos passar, mano. Porque eu queria demais pegar eles. Eu queria dar o troco, eu queria pegar os caras outra vez. Falei, dessa vez não escapa, dessa vez eu vou surrar esses caras. E tudo acontecia como eu previa. O jogo tava 3-1 pro Corinthians, fora o baile. E o Ricardinho perdendo o gol em cima da linha. E o Corinthians perdendo a chance de aplicar uma goleada histórica no Palmeiras. Histórica. Coringão é foda, né? Coringão faz coisa. Quando você menos vê, o jogo tá 3-2, 3-3. Torcida do Corinthians revoltada, apoiando, claro, mas pé da vida por saber que tá perdendo a chance de pisar nos caras. Vampeta faz 4-3 no final do jogo, uma bola que ele chuta, a bola desvia, encobre o goleiro. 4-3, Corinthians vence e nós saímos do Morumbi arrasados. Acreditem, você que tá aí do outro lado, tá? Vencemos o primeiro jogo e saímos do Morumbi com a sensação de derrota. No sentido de derrotado, porque era pra massacrar os caras. Mas enfim, ganhamos. Vamos que vamos, vai dar tudo certo. Vamos pro segundo jogo e vamos ganhar desses caras. Mas os Porcos faz 1-0. E o Corinthians vira o jogo. Luizão faz 2. Luizão empata e Luizão vira. O Corinthians só não podia tomar outra virada. Incrível, né? E conseguimos tomar outra virada. O Alex empatou num chute de longe, 2-2. Depois aquele gol famoso do Galeno na falha do Adilson. 3-2. Lá vamos pra pênalti. Fomos pra pênalti derrotado. Verdade é essa, né? Os caras já no lucro. Aquele câncer do Filipão falando pros caras, já tá bom, se você conseguir tá bom, aplaudindo os caras, e nós ali com aquela sensação de, meu Deus do céu, não é possível, né? E ninguém erra na sua cobrança, até que Marcelinho Carioca, o nosso craque, nosso grande jogador, nosso ídolo, nosso monstro, mas que tinha um histórico de pênaltis perdidos em jogos decisivos, perde mais uma vez, Marcos faz a defesa. Defesa essa que eles comemoram até hoje como se fosse um título mundial, né? Uma defesa de um campeonato que eles sequer ganharam, mas eles comemoram isso como se fosse um título mundial. E o Corinthians era eliminado mais uma vez. Como eu disse, cada eliminação ia doendo mais. E essa foi de longe a que mais doeu. De longe a que mais doeu, porque mais uma vez o Corinthians perde, e dessa vez de novo para os Porcos na sequência. Aquilo doeu, aquilo machucou, aquilo deu vontade de matar alguém. E de fato houve consequências, né? A torcida não aceitou, foi lá no clube, sobrou uns tapas pro Edilson, o Edilson pediu para sair. O Rincon mercenário, safado, já tinha saído, tinha ido pro Santos, o Rincon já não tá em 2000, já não tá jogando esse jogo. E o Corinthians passa por um certo desmanche depois daquilo, né? Ou seja, aquele time da Hicks Mills, aquele time que é um dos maiores da nossa história, que tantas alegrias nos deu, começa a ser desfeito a partir de mais essa eliminação na Libertadores do ano 2000.
Pois é, senhores, ou seja, não é fácil, as coisas dariam certo, as coisas melhorariam, mas antes algumas coisas ainda aconteceriam, tem muita história para contar. O vídeo já está em 15 minutos, então eu vou parar, eu volto, portanto, com um terceiro episódio dessa tragicomédia que é a história do Corinthians na Taça Libertadores da América. Abraço e vai Corinthians!